bom ter você aqui em mais um episódio Claramente. E hoje vou falar de um assunto que raramente a gente escuta na mídia, que se chama encoprese. Você já ouviu falar disso? Então fique aqui, eu vou explicar agora o que isso significa e que preocupa pais e mães e faz sofrer a criança que apresenta isso, que é a encoprese. Encoprese é a incontinência fecal, ou seja, a eliminação involuntária de fezes em locais não apropriados por uma criança acima de 4 anos de idade ou o desenvolvimento equivalente a essa idade, sem defeitos orgânicos ou doenças, com exceção da constipação intestinal. Na encoprese, ocorre vazamento de fezes na roupa da criança sem que ela perceba. Esse vazamento geralmente acontece devido à prisão de ventre, mas pode aparecer em crianças com medo de usar o vaso sanitário ou que ficam segurando as fezes para não ter que evacuar fora de casa. A encoprese pode ser primária, quando o indivíduo nunca conseguiu controlar a eliminação de fezes desde o nascimento, e pode ser secundária, quando o problema se desenvolve após um período em que se conseguia controlar a evacuação. A primária pode ser ligada a atraso na maturação, a secundária corresponde a uma regressão a um estágio anterior de desenvolvimento. Assim como algumas crianças regridem emocionalmente e voltam a usar a chupeta ou a urinar na cama, diante de algum fator psicológico difícil para ela, pode surgir também a encoprese. As principais causas da encoprese são a prisão de ventre, o desconforto ao evacuar, o medo ou vergonha de usar o vaso sanitário, dificuldade em acessar o banheiro, não conseguir usar o banheiro fora de casa, não ir ao banheiro ao estar com vontade de evacuar, também ansiedade durante o aprendizado do uso do banheiro, doenças como hipotiroidismo, doença celíaca ou fissura anal. A encoprese também pode ser consequência do uso de alguns medicamentos, como antidepressivos ou opioides. A retenção de fezes e a constipação intestinal ou prisão de ventre levam à dilatação do reto e cólon sigmoide, que são as últimas partes dos intestinos. Com a retenção das fezes, surgem mudanças em músculos e sensibilidade dos nervos da parede da bexiga, que diminui a eficiência da função excretora do intestino e acaba causando a retenção das fezes. As fezes ficam retidas no intestino e a água absorvida torna as fezes endurecidas, dificultando a evacuação e provocando dores. Fezes amolecidas podem vazar ao redor do bolo fecal endurecido. É comum a criança com encoprese ter autoestima baixa e sentir vergonha de sua situação. Quase sempre a encoprese causa certo grau de isolamento social da criança e também raiva, punição e rejeição por parte dos responsáveis por ela, geralmente os pais ou outros cuidadores. Por isso, ao evacuar involuntariamente, sem querer, a criança pode tentar limpar ou esconder suas fezes pelo medo da bronca dos pais. Estudiosos sobre o assunto citam que existe uma relação entre encoprese e ansiedade, inveja e castigo dirigidos aos pais. Outros afirmam que, dentre os fatores que contribuem para esse problema de saúde, tem a superproteção e preocupação excessiva dos pais, mais da mãe em geral, com a função intestinal da criança. Para se diagnosticar a encoprese, o evento deve acontecer pelo menos uma vez por mês por pelo menos 3 meses e a idade cronológica do paciente deve ser superior a 4 anos. Além disso, a incontinência fecal não deve acontecer exclusivamente devido a efeitos fisiológicos diretos de uma substância ingerida ou de uma condição médica geral.
E esta disfunção intestinal, esse problema intestinal, afeta cerca de 1% das crianças com 5 anos de idade, sendo mais comum no sexo masculino. Numa visão psicanalítica de Anna Freud, ela descreveu que existem etapas ligadas aos problemas psicológicos que envolvem a bexiga e os intestinos. Numa primeira etapa, existe na criança a liberdade de urinar e defecar, e a mãe escolhe o momento para interferir no treino, que pode durar dias ou até 2 ou 3 anos. Em seguida, a mente poderia usar o corpo para manifestar raiva ou desapontamento. Ou seja, a criança poderia soltar a urina ou intestino de forma e no tempo inadequados como uma manifestação emocional com algum significado. Interessante que alguns adultos que se sentem inseguros emocionalmente podem ter prisão de ventre ou constipação intestinal quando estão fora do ambiente da sua casa, onde se sentem seguros e protegidos em casa. Ao retornarem para casa, esse problema desaparece. É importante a mãe que lida mais tempo com a criança começar a pensar que pode ter alguma causa emocional produzindo esse problema, a encoprese, porque se achar que é só algo físico, talvez vai pressionar com impaciência a criança a ter que evacuar sem entender a mensagem psicossomática dessa criança, ou seja, sem compreender o que está perturbando emocionalmente o filho ou a filha. Outro estágio descrito por Anna Freud na criança com problemas intestinais ou de bexiga seria ligado ao fato da criança se submeter ao modelo da mãe quanto à higiene e asseio, que pode ser exagerado ou superprotetor. E a evacuação sem controle poderia ser uma maneira da criança, inconscientemente, claro, exprimir a sua raiva em relação às exigências severas da mãe. As crianças manifestam sentimentos de forma lúdica, mais do que verbalmente. Revelam o que sentem de agradável e desagradável nas brincadeiras. As crianças também têm angústia, tristeza, só que elas não revelam essas dores emocionais primariamente com a palavra, mas, como eu disse, no brincar, no comportamento. Um atendimento com uma criança com encoprese revelou que a mãe era insegura e, junto com o pai da criança, eram exigentes com a higiene. A família não falava entre si sentimentos difíceis, reprimindo emoções, especialmente de raiva, impedindo assim a normal expressão de sentimentos no ambiente familiar. A mãe tinha exigências severas quanto ao controle de tudo na família. Se exigia demais e assim exigia de todos seguir normas de forma muito rígida, prejudicando o desenvolvimento da personalidade saudável das crianças por não dar espaço para a espontaneidade dos filhos, dela mesma e do marido. O menino com encoprese, ou seja, sem controle sobre a evacuação, tinha 6 anos de idade e se sentiu inseguro de ir para a escola justamente porque havia sido criado com pouca sociabilidade devido à insegurança da mãe que proibia o menino de brincar com outras crianças fora de casa. Era uma família fechada nela mesma. No atendimento com a psicóloga, o menino apresentava resistência para falar. Mas quando começou a falar, disparou e disse um monte de coisas, revelando a sua necessidade de expor seus sentimentos e ideias, coisa que não era flexível em casa. Sofrimentos emocionais das crianças não são eventos que ocorrem sem a participação da família como um todo. Os pais, os irmãos e outros parentes que vivem na mesma casa, todos têm uma relação com aquilo que vai produzir na criança o sintoma ou os sintomas. Os pais devem ser orientados no atendimento psicológico a entenderem que características de seu comportamento colaboram com o sofrimento emocional do filho. No caso do bloqueio anormal da evacuação, algumas estratégias ajudam a criança.
Por exemplo, a criança deve sentar no vaso sanitário por uns 5 a 10 minutos depois de cada refeição para aproveitar o reflexo do aparelho digestivo em evacuar. Os pais podem providenciar figurinhas ou medalhas que são dadas à criança cada vez que ela se sentar no vaso sanitário, mesmo que não evacue. Ela pode ir preenchendo uma cartela com adesivos ou medalhas. As recompensas para a criança devem mudar de tempos em tempos para manter o vivo interesse dela em enfrentar o desafio que ela sente de ir ao vaso sanitário. Quando o cuidador da criança a incentiva a sentar no vaso sanitário, ajuda para que ela relaxe se sentar, tendo os pés tocando o chão. Se a altura da criança não permite isso, consiga um banquinho para ela apoiar os pés. Essas idas ao banheiro devem ser feitas de forma positiva, alegre, com palavras para a criança que falem de coisas boas. Enquanto ela estiver no vaso sanitário, pode ajudar, se for permitido, que ela lê historinhas em quadrinhos ou algum livro e até usar um tablet ali, um celular naquele momento para ajudar a descontrair e favorecer o relaxamento emocional e o relaxamento físico e assim a evacuação. Veja que o tratamento da encoprese depende da sua causa e, especialmente em casos de prisão de ventre, é importante ajudar a criança a desenvolver o hábito de usar o vaso sanitário com regularidade, além de corrigir alguns erros da alimentação que favorecem a constipação intestinal, como, por exemplo, aumentando a ingestão de frutas, verduras e água pura longe das refeições. Isso aí vai ajudar a funcionar melhor o intestino. O pediatra ou gastroenterologista pediátrico pode prescrever o uso de laxantes em xarope, comprimido ou supositórios. E caso a encoprese seja provocada por uma doença física que afeta o aparelho digestório ou digestivo da criança, poderá ser necessário fazer o tratamento específico da doença e, em situações mais raras, passar por uma cirurgia para permitir a evacuação normal. Isso é bem raro, né? A encoprese ocorre na maioria dos casos durante o dia. Quando acontece de noite e mais frequentemente associada às causas orgânicas, se faz necessário avaliação física mais detalhada. Um estudo de base populacional grande com crianças de 7 anos e meio de idade, as crianças com encoprese tinham índices significativamente aumentados de ansiedade e de separação, fobias específicas, ansiedade generalizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno desafiador opositor. Ou seja, as crianças com encoprese apresentavam outros tipos de sofrimento emocional junto deste problema. Pai e mãe, irmãos e mais algum adulto que viva com a criança no mesmo lar precisam participar das orientações psicológicas para que todos tenham uma postura de ajuda para a criança. Por hoje é isso que eu queria trazer para vocês, esse tema bem raro de aparecer, mas que dá uma orientação importante para algumas crianças aí, tá bom? Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Obrigada, Dr. César, por essas orientações tão importantes, né, pra gente aí que é pai, às vezes tem uma criança na família. Muito importante ouvir esses conselhos aqui do Dr. César. E agora chegou a hora do nosso boletim de saúde, ela já está aqui no estúdio. Sarinha, tudo bem com você? Tudo bem, Flá, boa tarde para você que está em casa. E agora é a hora das notícias da saúde ao redor do Brasil e do mundo. Olha só, então a gente nem vai mais perder tempo, vamos acompanhar agora o boletim de saúde. É difícil resistir ao impulso de deslizar o dedo pela tela do celular, não é não? Às vezes só alguns segundos, outras horas a fio. Mas o que acontece no nosso cérebro quando fazemos isso? E como podemos evitar que vire um problemão?
Segundo a professora Eilish Duke, lá da Universidade Leeds Beckett, no Reino Unido, a gente mal percebe o hábito de pegar o celular e começar a rolar. É meio que automático, tipo fechar a porta do carro, sair de casa, é quase instintivo. O ser humano quer saber o que está rolando, tipo olhar uma notícia ou quando rola um acidente perto de nós. O nosso cérebro busca ser recompensado como com sexo, dinheiro ou, no caso, com o telefone celular. É tipo um circuito de recompensa, igual quando alguém fica viciado em álcool. Quando rolamos a tela, entramos num fluxo, uma espécie de transe. Apps como TikTok, que sempre tem coisas novas para você, são especialistas nisso. O cérebro vai se acostumando a rolar a tela toda hora como se fosse um caminho bem trilhado. Aí é difícil focar em outra coisa. Não dá para diagnosticar dependência de celular, mas se você perceber que tentou parar e não conseguiu, é bom buscar ajuda. Mas como dar um tempo do celular? Especialistas sugerem criar algumas regras, como não usar o celular na mesa com a família ou quando estamos em uma roda de amigos, ou seja, interagir mais com o mundo real. Quando sentir vontade de olhar o celular ali sem motivo, tente se controlar. Perceba o desejo e veja se consegue resistir. É difícil, mas quem pratica nota a diferença. Agora vamos à nossa segunda notícia. A ingestão de sal de mesa fornece 90% do sódio da nossa dieta. A Organização Mundial da Saúde recomenda que pessoas saudáveis consumam menos de 5 gramas de sal por dia, o equivalente a cerca de 1 colher de chá. Só que a média do Brasil está bem acima disso, cerca de 9,34 gramas por dia, ou seja, quase o dobro. Consumir muito sal aumenta a pressão arterial em qualquer idade. Além disso, o excesso implica maior risco de doenças cardiovasculares, câncer gástrico e acidentes vasculares cerebrais, ou seja, o AVC, também chamado de derrame. A ideia é reduzir o risco controlando o consumo de sal. Temos vários tipos de sal por aí nos supermercados. A melhor opção sempre vai ser a que tem menos sódio, mas não adianta achar que é porque escolhemos um sal com menos sódio que a gente pode colocar mais sal no prato. Isso porque tem muitos produtos cheios de sal, como molhos, sopas concentradas, carnes salgadas, embutidos, salgadinhos, entre outros alimentos ultraprocessados. Então, além de pegar leve no sal na hora de cozinhar, é bom ficar de olho nos rótulos dos alimentos. Lembre-se que não dá para viver sem sódio. A ideia é reduzir o sal, mas sem exagerar, porque uma dieta sem sódio pode trazer outros problemas. Mas dá pra gente reduzir o sal sem perder o sabor. Preparar os alimentos no vapor, assados, embrulhados no forno, ajuda a manter o sabor sem precisar de tanto sal. Agora a nossa última notícia. Nos últimos anos, andar descalço virou moda e ganhou cada vez mais seguidores. Enquanto uns acham que é só uma moda passageira, outros defendem que é uma prática saudável, quase que uma conexão com a natureza. Mas será que é saudável aderir a essa moda? Pensar no pé como algo só para dar suporte ao corpo é subestimar sua complexidade. Ele é tipo um sistema de alta tecnologia, com 28 ossos que cuidam da estabilidade, equilíbrio e eficiência ao andar. A sola do pé tem tantas terminações nervosas quanto as mãos e é essencial para regular a nossa postura e movimento. Hoje, os sapatos são quase obrigatórios, por questão de higiene e status social. Mas será que faz sentido abrir mão deles às vezes? Estudos mostram que talvez sim. Andar descalço pode trazer muitos benefícios para a nossa saúde. Quando você caminha descalço, seus pés precisam se adaptar a diferentes superfícies, o que estimula o uso de uma variedade de músculos. Isso fortalece esses tecidos dos pés, tornozelos e pernas, ajudando a melhorar a estabilidade e prevenir lesões. Outro benefício é uma atitude que promove uma postura mais natural, ajudando a alinhar a coluna vertebral e distribuir o peso corporal de forma mais equilibrada, reduzindo a tensão dos músculos e articulações. A pressão exercida nos pés ao caminhar descalço
ajuda a melhorar a circulação sanguínea. Isso quer dizer que mais oxigênio e nutrientes são entregues às células do corpo. O contato direto com a terra pode ter um efeito calmante e relaxante sobre o corpo e a mente. Andar descalço ao ar livre, especialmente em áreas naturais como praia e campo, pode ajudar a reduzir o estresse e promover uma sensação de bem-estar. Por fim, algumas pesquisas sugerem que andar descalço, principalmente ao ar livre, pode aumentar a exposição a micróbios benéficos presentes no solo. Isso pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico, tornando-o mais resistente a doenças e infecções. E aí, Flá, você gosta de andar descalço? Prefere aí já o chinelinho em casa? Nada, Sara. Eu sou dessas que gosta de andar descalço, viu? Meu marido não. Meu marido é só ali no chinelinho, no tênis. Eu não. Eu já gosto de andar, então já estou colhendo aí os benefícios dessa pesquisa que a Sara trouxe pra gente. Sara, obrigada por enquanto. Daqui a pouco ela volta aqui, mas antes eu quero falar com você. Porque a gente aqui da Novo Tempo sabe quão dolorosa pode ser aí as doenças da mente, né? Por isso a gente quer oferecer ajuda através de um novo exemplar da revista Esperança Mente Feliz. Ela foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos para oferecer apoio para quem enfrenta dificuldades emocionais. E para a gente conseguir produzir e distribuir essa nova revista Esperança Mente Feliz, o Anjos da Esperança nos deu uma outra missão, que é fazer uma doação extra neste mês. Então você pode contribuir agora mesmo pelo Pix. A nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com. Você pode doar usando o QR Code que está aparecendo aqui na tela e eu vou te explicar como fazer isso primeiro, tá bom? Você vai pegar aí o seu celular, vai abrir o aplicativo do seu banco no celular e depois você vai na aba Pix e escolha a opção QR Code, tá bom? Achou por aí? Aí você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e nesse momento vai aparecer os dados da Rede Novo Tempo. Você vai escolher o valor e fazer a sua doação. Por último, você vai enviar o comprovante para o WhatsApp do Anjos da Esperança. O número é 12-98176-6630, tá bom? Assim a gente pode te identificar e enviar também o boto especial dessa missão aí para sua casa. Muito legal ajudar, participar, espero que você se envolva nessa campanha também. Anjos da Esperança, 18 anos, transformando vidas. Vem pra cá, Sara, que agora eu quero te chamar para você me ajudar a fazer essa receita, tá bem fácil. 2 receitas simples. Aqui a gente vai ter um suco detox. Olha só que linda essa cor. Que cores lindas. Linda. E essa pasta de beterraba aqui também, olha, com pãozinho integral. Gostoso, hein? Receita que você aprende daqui a pouco. Vida e Saúde vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente já volta com essa receita para você. Até já!